Oi, gente polivalente! Voltamos com a leitura do livro da Ayn Rand, a Virtude do Egoísmo, e vamos dar seguimento ao nosso projeto que já se iniciou há algum tempo e já está na hora de nós finalizarmos, não é mesmo? Então vamos lá. Terminei na outra vez, na página 313 aqui do leitor, né? Então não sei se no livro físico seria isso daqui, tá? Mas talvez hoje a gente finalize essa leitura. Vou seguir então em diante e vamos lá comigo. Para todas as espécies vivas, o crescimento é uma necessidade de sobrevivência. Vida é movimento, um processo de ação autossuficiente que um organismo deve levar adiante a fim de permanecer existindo. Este princípio é igualmente evidente nas simples conversões de energia de uma planta e, a longo prazo, nas atividades complexas do homem. Biologicamente, inatividade é morte. A natureza, a variação do movimento e o desenvolvimento possíveis variam de espécie para espécie. A variação da ação e o desenvolvimento de uma planta são muito menores do que os de um animal. Os destes são muito menores do que os do homem. A capacidade de desenvolvimento de um animal finaliza na maturidade física, e depois disso, o seu crescimento consiste na ação necessária para manter a si mesmo num nível fixo, após alcançar a maturidade não contínua, em qualquer proporção significativa, a crescer em eficácia. Isto é, não aumenta significativamente sua habilidade de enfrentar o meio ambiente, mas a capacidade do homem para o desenvolvimento não termina em maturidade física. Sua capacidade é virtualmente ilimitada. A capacidade da razão é uma característica que distingue o homem. A inteligência é o meio básico de sobrevivência do homem. E sua habilidade de pensar, aprender, descobrir novos e melhores caminhos de lidar com a realidade, expandir a variação de sua eficácia, crescer intelectualmente, é uma porta aberta para um caminho que não tem fim. O homem sobrevive não ajustando a si mesmo ao seu meio ambiente físico na maneira de um animal, mas transformando o seu meio ambiente através do trabalho produtivo. Se uma seca os ataca, os animais perecem. O homem constrói canais de irrigação. Se uma enchente os atinge, os animais perecem. O homem constrói represas. Se um bando de carnívoros os ataca, os animais perecem. O homem escreve a Constituição dos Estados Unidos. Ayn Rand for the New Intellectual. Se a vida é um processo de ação autossuficiente, então esta é a maneira distintamente humana de ação e sobrevivência. Pensar, produzir, encontrar os desafios da existência através do esforço e espírito inventivo infindáveis. Quando o homem descobriu como fazer fogo para manter-se aquecido, sua necessidade de pensamento e esforço não chegou ao fim. Quando descobriu como adaptar um arco e flecha, sua necessidade de pensamento e esforço não chegou ao fim. Quando descobriu como construir um abrigo, indo da pedra para o tijolo, para o vidro e o aço, a sua necessidade de pensamento e esforço não chegou ao fim. Quando mudou sua expectativa de vida de 19 para 30, para 40, para 60, para 60 anos, sua necessidade de pensamento e esforço não chegou ao fim. Enquanto ele vive, sua necessidade de pensamento e esforço nunca finda. Toda conquista do homem é um valor em si mesmo,
e é também um meio para atingir conquistas e valores maiores. Vida é crescimento. Não ir em frente é cair para trás. A vida permanece vida enquanto avança. Todo passo acima abre ao homem uma variação mais ampla de ação e conquista, e cria a necessidade por esta ação e conquista. Não há platô final e permanente. O problema de sobrevivência nunca é resolvido, entre aspas, de uma vez por todas, sem pensamentos adicionais ou exigência de movimentos. Mais precisamente, o problema de sobrevivência é resolvido pelo reconhecimento de que esta exige constante crescimento e espírito criativo. Crescimento constante é, mais adiante, uma necessidade psicológica do homem. Olha lá, chegamos aqui, no ponto que nós queríamos da leitura da Ayn Rand. É a condição de seu bem-estar mental. Este exige que ele possua um senso firme de controle sobre a realidade, de controle sobre sua existência, e a convicção de que é competente para viver. E isso requer não onisciência ou onipotência, mas o conhecimento de que os métodos de alguém de lidar com a realidade, os princípios pelos quais alguém age estão certos. A passividade é incompatível com este estado. Autoestima não é um valor que, uma vez alcançado, é automaticamente mantido. Depois disso, como qualquer outro valor humano, incluindo a própria vida, pode ser mantido apenas pela ação. A autoestima, a convicção básica de que alguém é competente para viver, pode ser mantida apenas quando alguém está engajado num processo de crescimento. Apenas enquanto alguém está comprometido com a tarefa de aumentar sua eficácia. Em entidades vivas, a natureza não permite quietude. Quando alguém para de crescer e continua a se desintegrar, não menos no domínio mental do que no físico. Observe nessa sequência o fenômeno generalizado dos homens que já são velhos aos 30 anos. São homens que, tendo de fato concluído que já pensaram o bastante, entre aspas, deixam-se levar pelo impulso decrescente do seu esforço passado. E imaginam o que aconteceu. A sua paixão e energia é porque estão confusamente ansiosos e porque sua existência parece tão desoladamente empobrecida e porque se sentem afundando em algum abismo inominável e nunca identificam o fato de que, ao abandonar o desejo de pensar, se abandona o desejo de viver. A necessidade humana de crescer e a necessidade, por conseguinte, de condições sociais ou existenciais que tornem o crescimento possível é fato de crucial importância a ser considerado no julgamento ou avaliação de qualquer sistema político-econômico. Dever-se-ia preocupar-se em perguntar: um suposto sistema político-econômico pró-vida ou anti-vida é conducente ou prejudicial aos requisitos de sobrevivência do homem? O grande mérito do capitalismo é sua conveniência sem igual às exigências de sobrevivência humana e à necessidade humana de crescer. Deixando os homens livres para pensar, agir, produzir, tentar o não tentado e o novo, seus princípios operam de maneira a recompensar o esforço e a conquista e penalizar a passividade. Essa é uma das razões principais pelas quais o capitalismo é condenado. Em Who is Ayn Rand, discutindo os ataques do século XIX ao capitalismo, escrevi: nos escritos dos mediavistas
medievalistas e socialistas, pode-se observar o anseio inconfundível por uma sociedade na qual a existência do homem será automaticamente garantida a ele. Isto é, na qual o homem não terá de carregar a responsabilidade por sua própria sobrevivência. Ambos os lados projetam sua sociedade ideal como aquela caracterizada por algo que chamam de harmonia, pela liberdade de mudança rápida, ou desafio ou exigências rigorosas de competição. Uma sociedade na qual cada um deve fazer sua parte prescrita para contribuir para o bem-estar do todo, mas onde ninguém enfrentará a necessidade de fazer escolhas e decisões que afetarão crucialmente sua vida e futuro, onde a questão do que alguém obteve ou não e merece ou não aparecerá, onde as recompensas não serão ligadas à conquista e onde a benevolência de alguém garantirá que nunca se precise suportar as consequências dos erros de alguém. O fracasso do capitalismo de submeter-se ao que se pode ser denominado como essa visão pastoral da existência é essencial à acusação dos medievalistas e socialistas sobre uma sociedade livre. Não é um jardim do Éden o que o capitalismo oferece aos homens. Entre os argumentos usados por aqueles que anseiam por uma existência pastoral, entre aspas, está uma doutrina que, traduzida em uma declaração explícita, consiste em o direito sagrado à estagnação. Esta doutrina é ilustrada no seguinte incidente. Uma vez, numa viagem aérea, envolvi-me numa conversa com o executivo de um sindicato. Ele começou a depreciar o, entre aspas, desastre da automação, afirmando que o número crescente de milhares de trabalhadores estaria permanentemente desempregado como resultado de novas máquinas e que, entre aspas, algo devia ser feito a respeito. Respondi que isto era um mito que havia explodido muitas vezes e que a introdução de novas máquinas invariavelmente resultava no aumento de exigências por trabalho, bem como no aumento do padrão geral de vida, e que isto era demonstrável teoricamente e observável historicamente. Observei que a automação aumentava a exigência por trabalho habilitado em relação ao trabalho não habilitado e que, sem dúvida, muitos trabalhadores precisariam aprender novas habilidades. Mas, entre aspas, ele perguntou indignadamente: e os trabalhadores que não querem aprender novas habilidades, porque eles deveriam ter problemas? Entre aspas. Isto significa que a ambição, a capacidade de ter previsão, a tendência a fazer melhor e ainda melhor, a energia viva dos homens criativos serão estranguladas e suprimidas pelo bem dos homens que pensaram o suficiente, entre aspas, e aprenderam o suficiente, entre aspas, e não desejam se preocupar com o futuro, nem com a questão aborrecida do que seus empregos dependem. Sozinho numa ilha deserta, carregando a responsabilidade exclusiva por sua própria sobrevivência, nenhum homem poderia permitir a si mesmo a ilusão de que o amanhã não lhe interessa, que pode repousar seguramente nos conhecimentos e habilidades do ontem, e que a natureza lhe deve segurança. É somente na sociedade onde o fardo da omissão de um homem pode ser passado aos ombros de um outro que não se omitiu, que tal ilusão pode ser satisfeita. E é aqui que a moralidade do altruísmo torna-se indispensável para prover a sanção de tal parasitismo. A reivindicação de que todos os homens que fazem o mesmo tipo de trabalho devem ser pagos com os mesmos salários, indiferentemente das diferenças em sua performance ou rendimento, assim penalizando o trabalhador superior em favor do inferior. Essa é a doutrina do direito sagrado à estagnação,
A reivindicação de que os homens devem manter seus empregos ou serem promovidos por algum motivo, não por mérito, mas por antiguidade, de maneira que a mediocridade do que está dentro, entre aspas, seja favorecida em detrimento do recém-chegado talentoso, deste modo bloqueando o futuro deste e do seu empregador em potencial. Essa é a doutrina do direito sagrado à estagnação. A reivindicação de que o empregador deve ser compelido a tratar com um sindicato específico que possui um poder arbitrário para excluir pretendentes para o seu quadro de associados, de maneira que a chance de trabalhar num certo ofício seja transmitido de pai para filho, e nenhum recém-chegado possa entrar para ameaçar os interesses adquiridos e instituídos. Deste modo, bloqueando o progresso do campo inteiro, como um sistema da sociedade da Idade Média. Esta é a doutrina do direito sagrado à estagnação. A reivindicação de que os homens devem ser mantidos em empregos que se tornaram desnecessários, fazendo um trabalho que é desperdiçado ou supérfluo para poupar-lhes as dificuldades de se retreinarem para novos empregos, assim contribuindo, como no caso das estradas de ferro, para a destruição virtual de uma indústria inteira. Esta é a doutrina do direito sagrado à estagnação. A condenação do capitalismo a respeito dessas iniquidades, como a de permitir que o antigo comerciante de secos e molhados de esquina seja expulso do negócio por uma grande cadeia de lojas, a denúncia que implica que o bem-estar e o progresso econômico dos fregueses, do antigo comerciante de secos e molhados e dos proprietários da cadeia de lojas devem ser estrangulados para proteger as limitações da iniciativa ou habilidade do antigo comerciante. Esta é a doutrina do direito sagrado à estagnação. A sentença do tribunal sob as leis antitrust, de que um estabelecimento de negócios bem-sucedido não possui o direito de suas patentes, mas deve dá-las livres de royalties para alguém que seria um competidor, que ainda não é, porém, e que não tem condições de pagá-las. O caso da General Electric, 1948. Esta é a doutrina do direito sagrado à estagnação. A sentença do tribunal condenando e bloqueando o interesse comercial pelo crime de ter previsão a longa distância, o crime de antecipar a futura demanda e expandir a capacidade das instalações para acompanhá-la e de, com isso, possivelmente desencorajar competidores futuros, o caso da Alcoa 1945, esta é a penalização legal do crescimento. Esta é a penalização da habilidade por ser capacitado. E esta é a essência despida e o objetivo da doutrina do direito sagrado à estagnação. O capitalismo, por sua natureza, vincula um processo constante de movimento, crescimento e progresso. Cria as condições sociais mais favoráveis para o homem responder aos desafios da natureza da melhor maneira, a fim de promover sua vida. Opera no benefício de todos aqueles que escolhem ser ativos no processo produtivo, independentemente de seu nível de habilidade, mas não está preparado para as exigências da estagnação, nem tampouco é a realidade. Quando se considera o sucesso espetacular, a prosperidade sem precedentes que o capitalismo alcançou na prática, mesmo com os controles obstrutores, e quando se considera o fracasso melancólico de todas as variedades de coletivismo, deve estar claro que os inimigos do capitalismo não são motivados, em sua essência, por considerações econômicas. São motivados por considerações metafísicas, por uma rebelião contra o modo humano de sobrevivência, uma rebelião contra o fato de que a vida é um processo de ação que se autossustenta e autogera, e pelo sonho de que, se apenas eles puderem subordinar os homens que não se ressentem com a natureza da vida,
tornarão a existência tolerável para aqueles que com certeza se ressentem. O racismo é a forma mais baixa e mais cruelmente primitiva de coletivismo. É a noção de atribuir significado moral, social, político à linhagem genética de um homem. É a noção de que os traços caracterizadores e intelectuais de um homem são produzidos e transmitidos por sua química corporal interna. O que quer dizer, na prática, que um homem deve ser julgado não por sua índole ou ações, mas pela índole e ações de um coletivo de antepassados. O racismo afirma que o conteúdo da mente de um homem, não seu aparato cognitivo, mas seu conteúdo, é herdado, que as convicções, caráteres e valores de um homem são determinados antes de seu nascimento, por fatores físicos, além de seu controle. Esta é a versão do homem das cavernas da doutrina das ideias inatas ou do conhecimento herdado, a qual tem sido completamente contestada pela filosofia e pela ciência. O racismo é uma doutrina de, por e para brutamontes. É uma versão de quintal ou de fazenda, de gado do coletivismo apropriada à mentalidade que diferencia várias raças de animais, mas não animais e homens. Como toda forma de determinismo, o racismo invalida o atributo específico que distingue o homem de todas as outras espécies vivas, sua faculdade racional. O racismo nega dois aspectos da vida do homem, razão e escolha, ou inteligência e moralidade, substituindo-os por predestinação química. A família respeitável que sustenta parentes imprestáveis, ou os crimes destes, a fim de proteger o nome da família, como se a estatura moral de um homem pudesse ser prejudicada pelos atos de outro, o vagabundo que se gaba de que seu bisavô foi um construtor de impérios, ou a solteirona do interior que se gaba de que seu tio materno era um senador estadual e de que seu primo em terceiro grau deu um concerto no Carnegie Hall, como se as realizações de um homem pudessem remover a mediocridade de outro. Os pais que procuram árvores genealógicas a fim de avaliar seus futuros netos. A celebridade que inicia sua autobiografia com um detalhado relatório de sua história familiar. Todos esses são exemplos de racismo. As manifestações atávicas de uma doutrina cuja total expressão é a guerra tribal de selvagens pré-históricos, o massacre em massa na Alemanha nazista, as atrocidades das chamadas nações emergentes atuais. A teoria que sustenta o sangue bom ou o sangue mau como um critério moral e intelectual somente pode levar a derramamento de sangue na prática. A força bruta é o único canal de ação aberto aos homens que consideram a si mesmos agregados descuidados de substâncias químicas. Os racistas modernos tentam provar a superioridade ou a inferioridade de uma suposta raça através das realizações históricas de alguns de seus membros. O espetáculo histórico frequente de um grande inovador que em sua existência é zombado, denunciado, bloqueado, perseguido por seus compatriotas e que então, poucos anos após morrer, é posto num santuário de um monumento nacional e saudado como uma prova da grandeza da raça alemã, ou francesa, ou italiana, ou cambodiana. É tão revoltante quanto o espetáculo de expropriação coletivista perpetrado pelos racistas, quanto qualquer expropriação de riqueza material perpetrada pelos comunistas. Assim como não há uma mente coletiva ou racial, também não existe realização coletiva ou racial. Há apenas mentes individuais e realizações individuais. E uma cultura não é um produto anônimo de massas indiferenciadas, mas o total de realizações intelectuais
de homens individualmente considerados. Mesmo se fosse provado que não é o caso, que a incidência de homens de poder mental potencialmente superior é maior entre os membros de certas raças do que de outras, isto ainda não nos diria nada sobre nenhum suposto indivíduo e seria irrelevante para o seu julgamento. Um gênio é um gênio, independentemente do número de retardados mentais que pertençam à mesma raça. E um retardado mental é um retardado mental, independentemente do número de gênios que têm a mesma origem racial. É difícil dizer qual é a injustiça mais ultrajante, a reivindicação dos racistas sulistas de que um gênio negro deve ser tratado como inferior porque sua raça produziu alguns brutamontes, ou a reivindicação de um brutamontes alemão ao status de superior porque sua raça produziu Goethe, Schiller e Brahms. Essas não são duas reivindicações diferentes, é claro, mas duas aplicações da mesma premissa básica. A questão de alguém alegar superioridade ou inferioridade de suposta raça é irrelevante. O racismo possui apenas uma raiz psicológica, o senso do racista de sua própria inferioridade. Como toda forma de coletivismo, o racismo é uma procura pelo não obtido. É uma procura pelo conhecimento automático, por uma avaliação automática das índoles dos homens que desviam a responsabilidade de exercitar o julgamento racional moral. E, acima de tudo, uma procura por uma autoestima automática ou pseudo-autoestima. Atribuir as virtudes de alguém à sua origem racial é confessar que não se possui conhecimento do processo pelo qual elas são adquiridas e, mais frequentemente, que se fracassou em adquiri-las. A esmagadora maioria dos racistas é constituída de homens que não obtiveram nenhum senso de identidade pessoal, que não podem reivindicar nenhuma realização ou distinção individual e que buscam a ilusão de uma autoestima tribal, alegando a inferioridade de alguma outra tribo. Observe a intensa histeria dos racistas sulistas. Observe também o racismo é muito mais predominante entre a escória branca pobre do que entre os seus experientes intelectuais. Historicamente, o racismo sempre aumentou ou decaiu com o aumento ou a queda do coletivismo. Este sustenta que o indivíduo não tem direitos, que a sua vida e trabalho pertencem ao grupo, entre parênteses, à sociedade, à tribo, ao Estado, à nação, e que o grupo pode sacrificá-lo aos seus próprios caprichos e interesses. A única maneira de implementar uma doutrina desse tipo é através da força bruta. E o estatismo sempre foi o corolário político do coletivismo. Perfeito. Quanto mais Estado, menos direitos individuais. O Estado absoluto é simplesmente uma forma institucionalizada de um regime de gangues, independentemente de qual gangue em particular mantém o poder. E já que não há justificativa racional para esta regra, já que nada foi ou pode ser oferecido, a mística do racismo é um elemento crucial para toda variante do Estado absoluto. O relacionamento é recíproco. O estatismo vem de guerras tribais pré-históricas, da noção de que os homens de uma tribo são presa natural para as de outra e estabelece suas próprias subcategorias internas de racismo. Um sistema de castas determinadas pelo nascimento de um homem, assim como os títulos de nobreza ou a servidão herdados. O racismo da Alemanha nazista, onde os homens têm de preencher questionários sobre seus ancestrais a fim de provar sua descendência ariana, tem seu complemento na Rússia soviética,
onde os homens têm de preencher questionários similares para mostrar que seus ancestrais não possuíam nenhuma propriedade e assim provar sua descendência proletária. A ideologia soviética repousa na noção de que os homens podem ser geneticamente condicionados ao comunismo, isto é, que algumas gerações condicionadas pela ditadura transmitirão a ideologia comunista aos seus descendentes, os quais serão comunistas ao nascer. A perseguição das minorias raciais na Rússia soviética, de acordo com a descendência racial e capricho de qualquer comissário de plantão, é uma questão de registro. O antissemitismo é particularmente predominante, mas agora as perseguições oficiais são chamadas de depurações políticas. Há apenas um antídoto para o racismo: a filosofia do individualismo e seu corolário político-econômico capitalismo laissez-faire. O individualismo considera o homem, todos os homens, como uma entidade soberana independente que possui um direito inalienável à sua própria vida. Direito este derivado de sua natureza de ser racional. Ele sustenta que uma sociedade civilizada ou qualquer forma de associação, cooperação ou coexistência pacífica entre os homens pode ser atingida somente com base no reconhecimento dos direitos individuais e que um grupo como tal não possui direitos a não ser os direitos individuais e de seus membros. Não são os ancestrais. Aqui, ó. Deixa eu só salientar aqui. Não são os ancestrais ou os parentes ou os genes ou a química corporal de um homem que contam no mercado livre, mas apenas um atributo humano: a habilidade produtiva. É por sua própria habilidade e ambição individual que o capitalismo julga um homem e o recompensa correspondentemente. Nenhum sistema político pode estabelecer a racionalidade universal pela lei ou força, mas o capitalismo é o único sistema que funciona de maneira a recompensar a racionalidade e penalizar todas as formas de irracionalidade, incluindo o racismo. Um sistema capitalismo totalmente livre ainda não existiu em lugar nenhum. Perfeito, naquela época e hoje também são raros os exemplos. O que tem grande significado, porém, é a correlação de racismo e controle político na economia semilivre do século XIX. As perseguições raciais e ou religiosas das minorias mantiveram-se em proporção inversa ao grau de liberdade de um país. O racismo foi mais forte nas economias mais controladas, como na Rússia e Alemanha, e mais fraco na Inglaterra, o país mais livre da Europa na época. Foi o capitalismo que proporcionou à humanidade dar seus primeiros passos em direção à liberdade e a uma maneira racional de vida. Foi o capitalismo que atravessou as barreiras raciais e nacionais, por meio do comércio livre. Foi o capitalismo que aboliu a servidão e a escravidão em todos os países civilizados do mundo. Foi o norte capitalista que destruiu a escravidão do sul agrário feudal nos Estados Unidos. Essa foi a tendência da humanidade pelo breve período de alguns 150 anos. Seus resultados e conquistas espetaculares não precisam de reafirmações aqui. O aumento do coletivismo reverteu essa tendência quando os homens começaram a ser doutrinados mais uma vez com as noções de que o indivíduo não possui direitos, de que a supremacia, a autoridade moral e o poder ilimitado pertencem ao grupo, de que o homem não possui significância fora de seu grupo. A consequência inevitável foi começar a gravitar na direção de um grupo ou de outro em autoproteção, perplexidade ou terror subconsciente. O coletivo mais simples para se engajar, aquele de mais fácil identificação, particularmente para pessoas de inteligência limitada, a forma menos exigente de pertencer, entre aspas, e de camaradagem, entre aspas, é a raça. Foi deste modo que os teóricos do coletivismo, os defensores do humanitarismo
de um Estado absoluto benevolente, entre aspas, tudo isso, né, levaram ao renascimento e novo e virulento crescimento do racismo no século XX. Nessa grande era do capitalismo, os Estados Unidos foram o país mais livre sobre a Terra. E a melhor refutação das teorias racistas, homens de todas as raças vieram para cá. Alguns de países obscuros, culturalmente sem distinção, e executaram façanhas de habilidade produtiva que teriam ficado natimortas em suas pátrias dominadas pelo controle. Homens de grupos raciais que tiveram massacrando-se uns aos outros por séculos, aprenderam a viver juntos em harmonia e cooperação pacífica. A América foi chamada de O Cadinho, por boas razões, mas poucas pessoas perceberam que a América não fundiu os homens na conformidade cinzenta de um coletivo. Ela os uniu por meio da proteção dos direitos à individualidade. As maiores vítimas deste preconceito racial, que certamente existiu na América, foram os negros. Tratou-se de problema originado e perpetrado pelo Sul não capitalista, ainda que não confinado às fronteiras. A perseguição dos negros no Sul foi e é verdadeiramente vergonhosa. Mas, no resto do país, visto que os homens eram livres, até mesmo este problema foi vagarosamente cedendo sob a pressão do esclarecimento e dos próprios interesses econômicos dos brancos. Hoje esse problema está se agravando. Assim como todas as outras formas de racismo, a América tornou-se consciente do que se refere a raças, de uma maneira remanescente dos piores dias dos países mais atrasados da Europa do século XIX, coletivismo e do estatismo. Pulei aqui. A causa foi a mesma, o crescimento do coletivismo e do estatismo. Apesar do clamor por igualdade racial propagada pelos liberais, há poucas décadas atrás, o Bureau de Censo relatou recentemente que o status econômico do negro em relação ao branco não melhorou por aproximadamente 20 anos, vem se igualando nos anos mais livres de nossa economia mista. Deteriorou com a expansão progressiva dos liberais do serviço social. O crescimento do racismo numa economia mista marcha com o crescimento do controle governamental. Uma economia mista desintegra um país a ponto de levá-lo a uma guerra civil institucionalizada de grupos de pressão, todos lutando por favores legislativos e privilégios especiais às custas um do outro. A existência destes grupos de pressão e de seus lobbies políticos é atualmente reconhecida de maneira aberta e cínica. O pretexto de qualquer filosofia política, princípios, ideias ou objetivos de longo prazo está desaparecendo rapidamente de nosso cenário e deve-se admitir que este país está agora navegando sem direção, à mercê de um jogo de poder cego, de curto prazo, disputado por várias gangues estatistas, todas com a intenção de conseguir apoio de um figurão do poder legislativo para tirar qualquer vantagem especial e imediata. Na ausência de uma filosofia política coerente, todo grupo econômico vem atingindo como seu próprio destruidor, liquidando seu futuro por algum privilégio momentâneo. A política dos homens de negócios foi, por algum tempo, a mais suicida a este respeito. Foi, porém, ultrapassada pela política corrente dos líderes negros. Enquanto os líderes negros estavam lutando contra a discriminação imposta pelo governo, direito, justiça e moralidade estavam ao seu lado, mas não lutam mais por isso. As confusões e as contradições que circundam a questão do racismo atingiram agora um clímax inominável. É hora de esclarecer os princípios envolvidos. A política dos estados sulistas em relação aos negros era e é uma contradição vergonhosa dos princípios básicos desse país. Discriminação racial imposta e impingida pela lei é uma infração tão ruidosamente indesculpável dos direitos individuais
que os estatutos racistas do Sul deveriam ter sido declarados inconstitucionais há muito tempo. A alegação dos racistas sulistas dos direitos dos estados era termos uma contradição. Não pode haver algo como direitos de alguns homens de violar o de outros. O conceito constitucional de direitos dos estados pertence à divisão do poder entre as autoridades nacionais e locais. E serve para proteger os estados do governo federal. Não concede ao estadual um poder arbitrário e limitado sobre seus cidadãos ou o privilégio de anular os direitos individuais destes. Foi verdade que o governo federal usou a questão racial para estender seu próprio poder e estabelecer um precedente de abuso sobre os direitos legítimos dos estados, de uma maneira inconstitucional e desnecessária. Mas isso simplesmente significa que ambos os governos estão errados. Não é desculpa para uma política dos racistas do Sul. Uma das piores contradições neste contexto é a posição de muitos chamados conservadores, não confinados exclusivamente ao Sul, que afirmam ser defensores da liberdade, do capitalismo, dos direitos de propriedade, da Constituição, ainda que ao mesmo tempo defendam o racismo. Eles não parecem possuir interesse suficiente nos princípios para perceber que estão puxando o tapete sob os próprios pés. Os homens que negam os direitos individuais não podem afirmar defender ou sustentar direitos quaisquer que sejam. São estes supostos campeões do capitalismo que estão ajudando a desacreditá-lo e a destruí-lo. Os liberais, entre aspas, são culpados pela mesma contradição, mas de forma diferente. Defendem o sacrifício de todos os direitos individuais a uma norma de maioria ilimitada, ainda que posem como defensores dos direitos das minorias. Mas a menor minoria da Terra é o indivíduo. Esse aqui é o lema, é o princípio, cláusula pétrea, né, da ideia do objetivismo. Os que negam os direitos individuais não podem conclamar-se defensores de minorias. Este acúmulo de contradições, pragmatismo míope, desprezo cínico por princípios, irracionalidade ultrajante alcançou agora seu clímax nas novas exigências dos líderes negros. Ao invés de lutar contra a discriminação racial, estão exigindo que ela seja legalizada e imposta. Ao invés de lutar contra o racismo, estão exigindo o estabelecimento de cotas raciais. Ao invés de lutar pelo daltonismo nas questões econômicas e sociais, estão proclamando que ele é nocivo e que se deve tornar a cor uma consideração fundamental. Ao invés de lutar por direitos iguais, estão exigindo privilégios especiais de raça. Estão exigindo que cotas raciais sejam estabelecidas com respeito a empregos e que estes sejam distribuídos em bases raciais proporcionalmente à porcentagem de uma suposta raça na população local. Por exemplo, já que os negros constituem 25% da população da cidade de Nova York, eles exigem 25% dos empregos em determinados estabelecimentos. As cotas raciais têm sido um dos piores males do regime racista. Elas existiam nas universidades da Rússia czarista, na população das principais cidades da Rússia, etc. Uma das acusações contra os racistas deste país é que algumas escolas praticam um sistema secreto de cotas raciais. Foi considerado uma vitória para a justiça o fato dos questionários para empregos pararem de perguntar sobre a raça e a religião dos candidatos. Atualmente, não é um opressor, mas um grupo minoritário oprimido que está exigindo o estabelecimento de cotas raciais.
esta exigência específica foi demais, até mesmo para os liberais. Muitos deles a denunciaram apropriadamente com chocada indignação. Escreveu o The New York Times, dia 23 de julho de 1963. Entre aspas, os manifestantes estão seguindo um princípio verdadeiramente vicioso ao fazerem um jogo dos números. Uma exigência de que 25% ou qualquer outra porcentagem de empregos sejam dados aos negros ou a qualquer outro grupo. É errado por uma razão básica. Requer um sistema de cotas, que é em si mesmo discriminador. Este jornal lutou por muito tempo contra uma cota religiosa com relação aos juízes. Nós igualmente nos opomos à cota racial com respeito a empregos, dos mais nobres aos mais humildes, como se o racismo óbvio dessa exigência não fosse suficiente. Alguns líderes negros foram ainda mais longe. Whitney M. Young Jr., diretor executivo da Liga Urbana Nacional, fez a seguinte declaração, New York Times, 1º de agosto, entre aspas, a liderança branca deve ser honesta o suficiente para afirmar que, através de toda a nossa história, existiu uma classe privilegiada especial de cidadãos que recebeu tratamento preferencial. Esta classe foi a branca. Agora estamos dizendo, se 2 homens, um negro e um branco, são igualmente qualificados para emprego, contrate o negro. Considere as implicações desta declaração. Não exige simplesmente privilégios especiais com pretextos raciais. Exige que os homens brancos sejam penalizados pelos pecados de seus ancestrais. Exige que um trabalhador branco seja recusado no emprego porque seu avô pode ter feito discriminação racial. Mas talvez seu avô não tenha feito. Ou talvez seu avô não tenha nem mesmo morado neste país, já que estas questões não são consideradas. Significa que este trabalhador branco deve ser cobrado por uma culpa racial coletiva, a culpa consistindo simplesmente na cor de sua pele. Mas este é o princípio do pior racista do Sul, que cobra de todos os negros a culpa racial coletiva de qualquer crime cometido por um indivíduo negro e que trata todos como inferiores, pelo motivo de que seus ancestrais eram selvagens. O único comentário que se pode fazer sobre exigências deste tipo é, entre aspas, com que direito, por qual código, por qual critério. Essa política absurdamente nociva está destruindo a base moral na luta dos negros. O caso destes repousa no princípio dos direitos individuais. Se exigem a violação dos direitos dos outros, negam e confiscam os seus próprios. Então a mesma resposta aplica-se a eles, assim como os racistas do Sul. Não pode haver algo como direito de alguns homens que violarem os dos outros. Contudo, toda a política dos líderes negros está agora movendo-se nesta direção. Por exemplo, a exigência por cotas raciais nas escolas, com o propósito de que centenas de crianças brancas e negras sejam forçadas a ir à escola em bairros distantes, com o propósito de equilíbrio racial. Isso é novamente puro racismo. Como oponentes desta exigência salientaram, designar crianças para determinadas escolas por motivo de raça é igualmente nocivo se feito com propósito de segregação ou integração. E a mera ideia de usar crianças como fantoches num jogo político deve ultrajar seus pais de qualquer raça, credo ou cor. O projeto de lei de direitos civis, atualmente sob a consideração do Congresso, é outro exemplo de uma infração gritante aos direitos individuais. É correto proibir toda discriminação nas instalações e nos estabelecimentos governamentais. Este não possui direito de discriminar qualquer cidadão e, pelo mesmo princípio, não possui direito de discriminar alguns cidadãos, à custa de outros. Não possui direito de violar o direito à propriedade privada,
proibindo a discriminação em estabelecimentos pertencentes à iniciativa privada. Nenhum homem negro ou branco possui qualquer direito à propriedade de outro. Os direitos de um homem não são violados pela recusa de um cidadão a tratar com ele. O racismo é uma doutrina nociva, irracional e moralmente desprezível. Mas doutrinas não podem ser proibidas ou prescritas por lei. Assim como precisamos proteger a liberdade de discurso de um comunista, apesar de suas doutrinas serem nocivas, temos de proteger o direito de um racista ao uso e emprego de sua própria propriedade. O racismo privado não é uma questão legal, mas moral, e pode ser combatido apenas por meios privados, como boicote econômico ou ostracismo social. É desnecessário dizer que, se este projeto de lei com direitos civis for aprovado, será a pior transgressão aos direitos de propriedade no registro lamentável da história americana a respeito deste assunto. É a demonstração irônica da insanidade filosófica e da tendência consequentemente suicida de nossa era. O fato dos homens que precisam mais urgentemente da proteção dos direitos individuais, os negros, estarem agora na vanguarda da destruição desses direitos. Uma palavra de advertência: não se tornem vítimas dos mesmos racistas sucumbindo ao racismo. Não sustentem contra todos os negros a irracionalidade vergonhosa de alguns de seus líderes. Nenhum grupo possui qualquer liderança intelectual adequada ou qualquer representação conveniente na atualidade. Para concluir, devo citar o editorial assombroso de 4 de agosto de New York Times. Assombroso porque ideias dessa natureza não são típicas de nossa época. Porém, a pergunta não deve ser se um grupo identificável em cor, características ou cultura possui seus direitos como grupo. Não, a pergunta é se qualquer indivíduo americano, independente de cor, características ou cultura, é privado de seus direitos como americano. Se o indivíduo possui todos os direitos e privilégios pertencentes a ele sob a lei e a Constituição, não precisamos nos preocupar com grupos e massas. Estes são, de fato, não existem, exceto como figuras de linguagem. Nathaniel Branden. A teoria do individualismo é um componente central da filosofia objetivista. O individualismo é ao mesmo tempo um conceito ético-político e ético-psicológico. Como conceito ético-político, sustenta a supremacia dos direitos individuais, o princípio de que o homem é um fim em si mesmo, não um meio para os fins de outros. Ótimo. Como conceito ético-psicológico, o individualismo sustenta que o homem deveria pensar e julgar de modo independente, sem valorizar nada acima da soberania do seu intelecto. A base é a validação psicológica do individualismo, como mostrou Ayn Rand em A Revolta de Atlas, é o fato de ele ser ética, política e psicologicamente um requisito objetivo da sobrevivência adequada ao homem. A sobrevivência do homem, qua ser racional. Está implícito em um código de ética que sustenta a vida do homem e é necessário a este código como seu critério de valor. A defesa do individualismo como tal não é nova. A novidade é a validação objetivista da teoria do individualismo e a definição de uma maneira consistente de praticá-lo. Afirma-se com muita frequência que o significado ético-político do individualismo é fazer o que se deseja independentemente dos direitos dos outros. Escritores como Nietzsche e Max Stirner são citados certas vezes em apoio a essa interpretação. Os altruístas e os coletivistas têm um interesse adquirido óbvio.
Deixa eu ler de novo aqui. Os altruístas e os coletivistas têm o interesse adquirido óbvio em persuadir os homens de que este é o significado do individualismo, de que o homem que se recusa a ser sacrificado pretende sacrificar os outros. Bom, dias atuais, né? Se eu me nego a tomar uma vacina, logo eu quero condenar toda a humanidade. Então, isso daqui é a mesma falácia do espantalho, né? A contradição desta interpretação e sua refutação é a seguinte: já que a única base racional do individualismo como princípio ético são os requisitos da sobrevivência do homem qua homem, este não pode reivindicar o direito moral de violar os direitos do outro. Se nega direitos invioláveis a outros homens, não pode reivindicá-los para si mesmo. Ele rejeitou a base dos direitos. Ninguém pode reivindicar direito moral a uma contradição. O individualismo não consiste meramente em rejeitar a crença de que o homem deve viver para o coletivo. Um homem que busca a fuga da responsabilidade de sustentar sua vida por seu próprio pensamento e esforço e deseja sobreviver conquistando, dirigir e explorando outros, não é um individualista. O individualista é um homem que vive em causa própria e, através de sua própria razão, não se sacrifica por outros, nem os outros por si. Lida com homens como um comerciante, não como um saqueador, como um produtor, não como um Átila. O que os coletivistas e os altruístas querem que os homens percam é o reconhecimento desta distinção. A distinção entre um comerciante e um saqueador, entre um produtor e um Átila. Se o sentido de individualismo em seu contexto ético-político foi deturpado e depreciado predominantemente por seus antagonistas confessos, o sentido de individualismo em seu contexto ético-psicológico foi deturpado e depreciado predominantemente por seus apoiadores professos. Aqueles que desejam dissolver a distinção entre um julgamento independente e um capricho subjetivo. Estes são os supostos individualistas que equacionam o individualismo não com pensamentos independentes, mas com sentimentos independentes. Não existe algo como sentimentos independentes. Existe apenas uma mente independente. O individualista é, em primeiríssimo lugar, um homem da razão. É da habilidade de pensar, da faculdade racional, que a vida do homem depende. A racionalidade é a pré-condição de independência e autoconfiança. O individualista, que não é independente nem autoconfiante, constitui uma contradição em termos. Individualismo e independência são logicamente inseparáveis. A independência básica do individualista consiste em lealdade à sua própria mente. É sua percepção dos fatos da realidade, seu entendimento, seu julgamento que se recusa a sacrificar as declarações não provadas de outros. Este é o significado de independência intelectual. E essa é a essência de um individualista. Ele é desapaixonada e intransigentemente centrado em fatos. O homem precisa de conhecimento para sobreviver, e somente a razão pode alcançá-lo. Os homens que rejeitam a responsabilidade do pensamento e da razão podem existir somente como parasitas no pensamento dos outros. E estes não são individualistas. O irracionalista, o adorador de caprichos que considera conhecimento e objetividade como restrições de sua liberdade, o hedonista que se adapta ao momento
e que age sobre seus sentimentos particulares, não é um individualista. A independência, entre aspas, que um irracionalista busca é a independência da realidade. Como o homem do The Underground, de Dostoiévski, que grita: que me importam as leis da natureza e da aritmética, quando por alguma razão não gosto destas leis e do fato de 2 e 2 serem 4. Para os irracionalistas, a existência é meramente um choque entre os seus caprichos e os dos outros. O conceito de uma realidade objetiva não tem validade para ele. Rebeldia ou inconvencionalismo como tais não constituem prova do individualismo. Assim como este não consiste simplesmente em rejeitar o coletivismo, também não consiste meramente na ausência de conformidade. Um conformista é um homem que declara a verdade porque outros acreditam, mas o individualista não é um homem que declara: é verdade porque eu acredito. O individualista declara: eu acredito porque a razão diz-me que é verdade. Em A Nascente, há um incidente que vale a pena relembrar nesta passagem. No capítulo sobre a vida e carreira do coletivista Ellsworth Torrey, Ayn Rand descreve os vários grupos de escritores e artistas que aquele organizou. Havia, entre aspas, uma mulher que nunca usava letras maiúsculas em seus livros, e homem que nunca usava vírgulas, e um outro que escrevia poemas que nem rimavam nem tinha ritmo. Havia um garoto que não usava telas, mas fazia alguma coisa com gaiolas de passarinhos e metrônomos. Uns poucos amigos salientaram para Ellsworth Torrey que ele parecia culpado de inconsistência. Era tão profundamente contra o individualismo, diziam eles, e aqui estavam todos estes, escritores e artistas, que eram dele, e todos eram individualistas fanáticos. Vocês acham isso mesmo? Dizia Torrey, sorrindo suavemente. O que Torrey sabia, e que estudantes do objetivismo deveriam entender, é que esses subjetivistas, em sua rebelião contra a tirania da realidade, são menos independentes e mais desgraçadamente parasitas do que o babi mais banal que professam desprezar. Eles não originam ou não criam nada. São profundamente abnegados e lutam para preencher o vazio dos egos que não possuem, por meio da única forma de autopresunção, entre aspas, que reconhecem: provocação simplesmente por provocação, irracionalidade por irracionalidade, destruição por destruição, caprichos por caprichos. É raramente provável um psicótico ser acusado de conformidade, mas nenhum psicótico, nenhum subjetivista é um expoente do individualismo. Observe o denominador comum nas tentativas de corromper o sentido de individualismo como conceitos ético-político e ético-psicológico, a tentativa de separar o individualismo da razão. Mas é somente no contexto da razão e das necessidades do homem enquanto ser racional que o princípio do individualismo pode ser justificado. Olha lá as necessidades. Legal. Separado desse contexto, qualquer defesa do individualismo se torna tão arbitrária e irracional quanto a do coletivismo. Essa é a base da total oposição do objetivismo a qualquer supostos individualistas, entre aspas, que tentam igualar individualismo com subjetivismo. E esta é a base do total repúdio do objetivismo a todo objetivista de estilo próprio que se permite acreditar que qualquer acordo, área de encontro ou reaproximação é possível entre o objetivismo e aquele individualismo falsificado que consiste em declarar: isto é certo porque eu quero, ou é verdade porque eu acredito. Ayn Rand. Há um certo tipo de argumento que, de fato, não é um argumento, mas um meio de evitar debate e extorquir a concordância de um oponente com noções não discutidas. É um método de contornar a lógica por meio da pressão psicológica, já que é particularmente predominante na cultura de hoje e o será mais nos próximos meses e anos, né? Vivemos hoje isso.
far-se-ia bem aprender a identificá-lo e a ficar prevenido contra ele. A falácia ad hominem, e vem da mesma raiz psicológica, mas é diferente em essência. A falácia ad hominem consiste em tentar refutar um argumento, pondo em dúvida o caráter de seu proponente. Exemplo: o candidato X é imoral, portanto seu argumento é falso. Mas o método da pressão psicológica consiste em ameaçar, pôr em dúvida o caráter de um oponente por meio de seu argumento, pondo assim em dúvida este sem debate. Por exemplo, somente os imorais podem não conseguir ver que o argumento do candidato X é falso. No primeiro caso, a imoralidade do candidato X, real ou inventada, é oferecida como prova da falsidade de seu argumento. No segundo caso, a falsidade do argumento é afirmada arbitrariamente e oferecida como prova de sua imoralidade. Na selva epistemológica de hoje, este segundo método é usado mais frequentemente do que qualquer outro tipo de argumento irracional. Deve ser classificado como uma falácia lógica e pode ser designado como o argumento da intimidação. A característica essencial do argumento da intimidação é o seu apelo à auto-incerteza moral e a sua confiança no medo, culpa ou ignorância da vítima. É usado na forma de um ultimato que exige que a vítima renuncie a uma suposta ideia, sem discussão, sob a ameaça de ser considerada indigna, do ponto de vista moral. O padrão é sempre o mesmo. Somente aqueles que são nocivos, desonestos, desumanos, insensíveis, ignorantes, etc., podem sustentar essa ideia. É a ideia lá do rótulo, né? O exemplo clássico do argumento da intimidação é a história intitulada As Roupas Novas do Rei. Nessa história, alguns charlatões vendem roupas inexistentes ao rei, afirmando que a beleza incomum destas torna-as invisíveis para aqueles moralmente depravados de coração. Observe os fatores psicológicos envolvidos nesse trabalho. Os charlatões contam com a auto-incerteza do rei. Este não questiona a declaração daqueles, nem sua autoridade moral. Rende-se de imediato, afirmando que certamente vê as roupas, negando deste modo a evidência de seus próprios olhos e a invalidando sua própria consciência. O nome disso é hipnose. Ao invés de enfrentar uma ameaça à sua precária autoestima, sua distância da realidade pode ser medida pelo fato de preferir caminhar nu pela rua, exibindo suas roupas inexistentes ao povo, ao invés de arriscar-se a incorrer em condenação moral por dois vigaristas. O povo, movido pelo mesmo pânico psicológico, tenta exceder-se, era exclamações ruidosas sobre o esplendor das roupas, até que uma criança grita que o rei está nu. Este é o processo exato do funcionamento do argumento da intimidação, como está sendo explorado à nossa volta atualmente. Todos nós já ouvimos e ainda estamos ouvindo constantemente. Apenas aqueles que carecem de instintos mais requintados podem não conseguir aceitar a moralidade do altruísmo. Apenas o ignorante pode não conseguir saber que a razão foi invalidada. Apenas os reacionários intimamente convictos podem defender o capitalismo. Apenas os fomentadores de guerras podem opor-se às Nações Unidas, e assim vai, né? Apenas a horda lunática ainda pode acreditar em liberdade. Apenas os covardes podem não conseguir ver que a vida é um esgoto. Apenas o superficial pode buscar a beleza, a felicidade, a conquista, os valores ou os heróis. Como um exemplo de um campo total de atividade baseado apenas no argumento da intimidação, dou-lhe a arte moderna, onde, para provar que realmente possuem a percepção especial dominada somente pela elite mística, os homens estão tentando ultrapassar uns aos outros em altas exclamações ao esplendor de algum pedaço rudimentar de tela apenas manchada. O argumento da intimidação domina de duas formas as discussões atuais. Em discursos e impressos, floresce na forma de longas, envolventes e elaboradas estruturas de palavrório ininteligível que transmite claramente uma ameaça moral. Apenas a pessoa de mente primitiva
pode não conseguir perceber que a clareza é simplificação. Clareza é simplificação em demasia, mas na experiência diária particular, ele surge de forma não identificável nas entrelinhas, na forma de sons inarticulados que exprimem implicações indeterminadas. Ele confia não no que é dito, mas em como é dito, não no conteúdo, mas no tom de voz. O tom é geralmente de incredulidade, desdenhosa ou beligerante. Certamente, você não é um defensor do capitalismo, não é? E se isso não for intimidar a provável vítima, que responderá apropriadamente: eu sou. O diálogo decorrente será mais ou menos assim: ah, você não pode ser, não mesmo? Não mesmo, mas todos sabem que o capitalismo está fora de moda. Eu não, não. Já que eu não sei, você me diria, por favor, as razões para pensar que o capitalismo está fora da moda? Ah, não seja ridículo. Você me diria as razões? Bem, realmente, se você não sabe, provavelmente eu não poderia lhe dizer. Tudo isso é acompanhado por sobrancelhas levantadas, olhares fixos, arregalados, dar de ombros grunhidos, risinhos e o arsenal completo de sinais não verbais, que dão indiretas funestas e comunicam vibrações emocionais de um único tipo: desaprovação. Se as vibrações falham, se os debatedores são desafiados, pode-se achar que estes não têm argumentos, evidências, provas, razões, nenhum motivo para insistir, que a sua agressividade barulhenta serve para esconder um vácuo, que o argumento da intimidação é uma confissão de impotência intelectual. O arquétipo primordial deste argumento é óbvio, e também as razões de seu apelo ao neomisticismo de nossa era. Para aqueles que compreendem, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles que não compreendem, nenhuma é possível. A fonte psicológica desse argumento é metafísica social. O metafísico social é aquele que considera a consciência dos outros homens como superior à sua própria e aos fatos da realidade. Para o metafísico social, a avaliação moral que os outros fazem dele é um interesse primordial que substitui a verdade, os fatos, a razão, a lógica. A desaprovação de outros é tão destruidoramente apavorante para ele que nada pode resistir ao impacto dentro de sua consciência. Assim negaria a evidência de seus próprios olhos e invalidaria a sua própria consciência pelo bem de qualquer sanção moral de um charlatão errante. Apenas um metafísico social poderia imaginar este absurdo de esperar ganhar um argumento intelectual insinuando: mas as pessoas não gostarão de você. No sentido estrito das palavras, o metafísico social não concebe o seu argumento em termos conscientes. Ele instintivamente o encontra por introspecção, já que representa sua maneira psicoepistemológica de vida. Todos nós já encontramos o exasperante tipo de pessoa que não ouve o que se diz, mas sim as vibrações emocionais da voz, ansiosamente traduzindo-as em aprovação ou desaprovação e assim respondendo de acordo. Esse é um tipo de argumentação da intimidação autoimposto ao qual o metafísico social se rende na maioria de seus contatos humanos. E assim, quando encontra um adversário, quando suas premissas são desafiadas, imediatamente recorre à arma que mais o aterroriza, a retirada de uma sanção moral. Já que esse tipo de terror é desconhecido dos homens saudáveis psicologicamente, estes podem aceitar o argumento da intimidação precisamente por causa de sua inocência. Incapazes de compreender este motivo do argumento ou acreditar que é simplesmente um blefe sem sentido, presumem que seu usuário possui algum tipo de conhecimento ou razões para apoiar suas asserções aparentemente autoconfiantes e beligerantes. Eles dão-lhe o benefício da dúvida e são deixados numa confusão desamparadamente desnorteante. É assim que os metafísicos sociais podem vitimar os jovens, os inocentes, os conscienciosos. Isso é particularmente predominante nas salas de aula das faculdades. Muitos professores usam o argumento da intimidação para sufocar a opinião independente dos alunos, fugir das perguntas que não conseguem responder
desencorajar qualquer análise crítica de suas suposições arbitrárias ou qualquer divergência do status quo intelectual. Aristóteles, meu caro amigo, suspiro cansado. Se você tivesse lido o artigo do professor Spivkin, respeitosamente, no exemplar de janeiro de 1912 da revista Intellect, ou qual, desdenhosamente, entre aspas, obviamente você não leu, saberia, vagamente, entre aspas, que Aristóteles foi desmentido, entre aspas, professor X no lugar do nome de um destacado teórico da economia de livre mercado. Estaria você citando o professor X? Ah, não mesmo. Seguido por um sarcástico sorriso entre dentes com a intenção de transmitir que o professor X já tinha sido completamente desacreditado. Por quem? Sem resposta. Estes professores são frequentemente ajudados pelo esquadrão dos inconvenientes, entre aspas, liberais da sala de aula, que morrem de rir nos momentos apropriados. Em nossa vida política, o argumento da intimidação é quase que método exclusivo de discussão. Predominantemente, os debates políticos atuais consistem em dois tipos: tentativas de difamação e desculpas ou intimidação e apaziguamento. O primeiro geralmente é, embora não exclusivamente, praticado pelos liberais, entre aspas, o segundo pelos conservadores, entre aspas. Os campeões a este respeito são os republicanos liberais, que praticam ambos, o primeiro para com seus colegas republicanos conservadores, o segundo para com os democratas. Todas as tentativas de difamação são argumentos da intimidação. Consistem em afirmações pejorativas sem qualquer evidência ou prova, oferecidas como um substituto destas, com o objetivo de atingir a covardia moral ou a credulidade refletida dos ouvintes. O argumento da intimidação não é novo. Tem sido usado em todas as épocas e culturas. Raramente, porém, em tão larga escala como hoje, é usado mais cruelmente na política do que em qualquer outro campo de atividade, em nossa cultura inteira. É um sintoma de falência cultural. Como se resiste a este argumento? Existe apenas uma arma contra ele: certeza moral. Quando se entra numa batalha intelectual, importante ou não, pública ou privada, não se pode buscar, desejar ou esperar a aprovação do inimigo. Verdade ou falsidade deve ser a preocupação única de alguém e seu exclusivo critério de julgamento. Não a aprovação ou desaprovação de alguém e, acima de tudo, não a aprovação daqueles cujos padrões são opostos ao que se tem. Deixe-me enfatizar que o argumento da intimidação não consiste em introduzir julgamento moral em questões intelectuais, mas em substituir o julgamento moral pelo argumento intelectual. Avaliações morais estão implícitas na maioria das questões intelectuais. Não é simplesmente admissível, mas imperativo expressar um julgamento moral quando e onde apropriado. Suprimir esse julgamento é um ato de covardia moral. Um julgamento moral, porém, sempre deve seguir e não preceder ou substituir as razões nas quais é baseado. Quando se dá razões ao veredito de alguém, assume a responsabilidade por ele e coloca-se a si mesmo à disposição para um julgamento objetivo. Se as razões deste alguém são erradas ou falsas, sofrem-se as consequências. Mas condenar sem dar razões é um ato de irresponsabilidade. Uma maneira de conduzir o tipo bate-foge, que é a essência do argumento da intimidação. Observe que os homens que usam esse argumento são os que temem um ataque moral fundamentado mais do que qualquer outro tipo de batalha. E quando encontram um adversário moralmente confiante, são os mais ruidosos ao protestar que a moralização, entre aspas, deve ser mantida fora das discussões intelectuais. Mas discutir-se o nocivo de uma maneira que implique neutralidade é sancioná-lo. O argumento da intimidação ilustra por que é importante estar-se certo das próprias premissas e motivos morais. Ilustra o tipo de cilado intelectual que aguarda aqueles que se aventuram sem um conjunto de convicções completas, claras e consistentes, inteiramente integradas do início ao fim dos fundamentos,
aqueles que precipitadamente saltam para a batalha, armados apenas com poucas noções casuais, flutuando na névoa do desconhecido, do não identificado, do não aprovado e sustentado apenas por seus sentimentos, esperanças e medos. O argumento da intimidação é o seu merecido destino. Em questões morais e intelectuais, não é suficiente estar-se certo. Deve-se saber que se está certo. O exemplo que mais ilustra a resposta adequada ao argumento da intimidação foi dado, na história americana, pelo homem que, rejeitando os padrões morais do inimigo, com total certeza de sua própria retidão, disse: se for traição, tire todas as vantagens que puder. Essa afirmação dela, deve-se saber que isso está certo, tem a ver com a necessidade da confiança, né? Vamos evocar o nosso trabalho aqui, que é o que motivou, né? Aqui tem umas notas, né? Tem umas referências das notas ali de alguns itens que a gente leu, né? Ó, tá aqui até a página 384. E, enfim, nós terminamos a leitura, né, da Virtude do Egoísmo, da Ayn Rand. Eu levei 1 hora e 18 minutos para fazer essa leitura, porque eu imaginei que a gente iria até o final. E eu fui alertada por um seguidor do canal. Depois eu vou fazer os devidos créditos. Me desculpe aí, porque eu acabei deletando o vídeo e eu acabei sendo um pouco mais, vamos dizer assim, impulsiva, né? Quando eu vi o erro, eu acabei deletando, mas quem tem seguido a leitura da Ayn Rand deve ter percebido também que o último vídeo eu subi um vídeo da leitura do Maslow e não da Ayn Rand. Seria esse agora, parte 7. Porque eu num dia só eu acabei lendo 2 capítulos, eu acabei acelerando, e na hora de subir o vídeo eu cometi este erro. E teve um seguidor no canal, que eu vou buscar o nome, me desculpa aí você que me alertou, e agradeço, né, por ter me alertado que eu havia feito esse erro, né. Então, desculpa aí, pessoal, mas agora está sendo devidamente consertado. Na hora da avaliação desta obra em relação às necessidades, que é o ponto que me inspirou também, não foi só, tá? Eu queria ver sobre o objetivismo porque eu tive contato com a obra da Revolta de Atlas, e aquilo fez muito sentido em toda a questão das necessidades, da comunicação não violenta, do individualismo. Quando eu vi aquela obra, eu falei, caramba, tem tudo a ver com a minha busca, que é fundamentar a questão das necessidades na comunicação não violenta, na questão do assumir a própria responsabilidade, que isso fica ao longo da obra do Marshall, né, mas ele não define com tanta, vamos dizer, metodologia, né, ele se atém mais ao método da comunicação em si, mas as bases filosóficas ficam um pouco assim, você tem que ir lendo e ir pegando. E quando eu entro em contato com a obra da Ayn Rand, no caso da Revolta de Atlas, fica muito, era a obra que estava faltando para fundamentar melhor aquilo que é defendido na obra do Marshall Rosenberg, na comunicação não violenta, que é a pessoa ser agente de si mesma, ela assumir as responsabilidades pelas emoções, pelos sentimentos e atender às próprias necessidades, ser um indivíduo autossuficiente. Essa é a base da CNV. E aí, quando eu vou atrás das necessidades, eu não encontro autores que vão falar sobre isso. Mas a Ayn Rand, ela traz o individualismo, o objetivismo, o materialismo objetivista, né? E ela vai fundamentar justamente essa peça de base filosófica e que se encaixa perfeitamente lá
na comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, né? Então, quis beber direto da obra da Ayn Rand, da virtude do egoísmo, para poder compreender o quanto ela tinha essa percepção das necessidades e se ela também teria feito uma definição de necessidades, né? E ela vai construindo toda a ideia da virtude do egoísmo, assim, muito interessante isso daí. Eu vou depois, quem está acostumado aqui com a leitura sabe que eu vou rever tudo, eu vou construir uma devolutiva, uma análise da obra, mas sob a ótica das necessidades, né? E vou depois gravar um vídeo e publicar aqui no canal, tá? E eu agradeço aí, no próximo vídeo eu vou dar os devidos créditos a esse seguidor. Obrigada por me avisar que eu tinha subido o vídeo errado, né? E agora já deletei, já consertei. Obrigada mesmo, tô muito grata, tá? Por essa minha falha. E eu vou ficando por aqui e até a próxima leitura. Tchau!